Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o jejum de Daniel. No meio evangélico, principalmente entre os obreiros, fala-se e pratica-se bastante o jejum de Daniel. Porém, muitos líderes determinam o jejum aos membros do ministério, partindo do pressuposto que todos conhecem esse tipo de jejum. Então, não há uma explicação dos procedimentos, do que vem a ser esse jejum, de por que jejuar esse tempo e tal. Então, vamos a uma explicação? Comecemos com a palavra. Daniel 10, 2, 3. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. O que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é um jejum espiritual baseado nas experiências de jejum do profeta Daniel, juntamente com os princípios tradicionais de jejum judaico. Vamos dar uma viajadinha no contexto? Bem, por volta de 605 a.C., Jerusalém foi tomada pelos babilônicos e o povo de Judá foi levado como prisioneiro, sendo que alguns jovens do povo foram escolhidos para servir na corte de Nabucodonosor, entre eles Daniel e seus companheiros. Logo no início, quando queriam alimentar a ele e seus companheiros com as iguarias do palácio, para não se contaminar, ele diz em Daniel 1, 12 ao 14: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Em Daniel 1,15 diz: No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o responsável teve uma prova da sabedoria de Daniel e permitiu que ele e seus homens tivessem uma dieta diferenciada, quando a atitude de dispensar os manjares do palácio já não representava mais afronta ao rei. Numa segunda ocasião, Daniel fez outro jejum que durou 21 dias, cuja dieta foi muito restrita. Ao final do jejum, em Daniel 10:12, ele teve uma experiência com Deus através de um anjo que lhe apareceu e disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Devido a essa passagem, nos dias atuais, muitos cristãos praticam esse jejum, tirando de suas dietas o que para eles é apetitoso. Por que fazer o jejum de Daniel? Porque jejuando durante esses dias, negando prazeres da carne e entretenimentos que nos afastam de Deus, estamos afirmando que Ele é o mais importante em nossa vida. O alvo do jejum de Daniel é se santificar diante de Deus, separando-se das coisas prazerosas do mundo para uma maior intimidade com Ele. É crucial entender o que é um jejum espiritual e por que você o faz. Lembre-se, o jejum espiritual não é sobre a comida. O jejum espiritual é tipicamente feito para se aproximar de Deus, buscando sua orientação ou cura, intercedendo em favor de outros ou outro propósito que sua liderança indica. É um momento de foco intencional e disciplina durante todo o processo. Quanto tempo dura o jejum? O jejum de Daniel dura 21 dias. Como fazer o jejum de Daniel? Durante esse período, é interessante e talvez até necessário se abster de distrações seculares ou conteúdos que são prazerosos à carne. Além da restrição alimentar, o cristão que está nesse propósito procura passar o maior tempo possível do dia orando, lendo a Bíblia, pranteando, buscando a comunhão e intimidade com Deus. Então, aproveite esse período para se conectar com Deus, orando sempre e também ler a Bíblia. Não perca tempo em mídias sociais se você não as utiliza para trabalhar, para, na medida do possível, ter sua atenção exclusiva no Senhor. Sabemos que é difícil, mas o Senhor se alegra quando nos esforçamos para fazer a vontade dEle. Aproveite esse tempo de renovação e crescimento espiritual. O que assistir nesse período?
Faça uma seleção de filmes, documentários, séries, pregações e reflexões para assistir durante o jejum, que tenham uma mensagem de fé e que te ajudem a manter o foco no propósito, além de te aproximar de Deus, pois o alvo desse propósito é que você desenvolva o seu relacionamento pessoal com Deus, abandonando as atitudes erradas e estreitando a sua comunhão com Ele. Como estar preparado mental e espiritualmente antes e durante o jejum de Daniel e manter os objetivos. Orar, 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 que é uma das melhores maneiras de estar preparado para qualquer atividade espiritual ou não. Peça a Deus que Ele te revele as áreas de sua vida que precisam de atenção ou crescimento espiritual. Leia a Bíblia. Gastar tempo na palavra de Deus é importantíssimo, tanto antes quanto durante e depois do jejum de Daniel. Leia e peça a Deus para revelar sua vontade a você enquanto você lê. Tente imaginar Daniel e seu relacionamento com o Senhor. Reserve um tempo todos os dias. Para aproveitar ao máximo o seu jejum, reserve um tempo para orar, ler a Bíblia, refletir sobre o que Deus está ensinando a você. Submeta-se a Deus e apoie-se nele para obter apoio, direção e encorajamento. Use esse tempo de jejum como uma oportunidade para se aproximar de Deus e permitir que Ele trabalhe em você. Seja paciente. Os benefícios espirituais do jejum podem ser vistos com o tempo, então não espere resultados imediatos. Seja paciente e confie que Deus está trabalhando na sua vida. Seja honesto consigo mesmo sobre por que você está escolhendo jejuar. Comprometa-se a manter o jejum, mesmo que seja desafiador. Planeje seus dias e semanas com antecedência, incluindo quais objetivos espirituais você deseja alcançar e quais passagens da Bíblia você deseja ler. Defina expectativas realistas para si mesmo durante o jejum. Planeje e prepare refeições simples para o jejum. Quais são os benefícios espirituais e mentais do jejum de Daniel? Disciplina espiritual melhorada, maior clareza de pensamento, uma compreensão mais profunda da vontade de Deus para a sua vida, autocontrole aprimorado, aumento da resistência física e mental. E se você está procurando uma maneira de se aproximar de Deus e aprender mais sobre a vontade dele para a sua vida, o jejum de Daniel pode ser uma boa escolha para você. O que você deve fazer se sentir vontade de desistir ou vacilar durante o jejum? Bem, o jejum de Daniel é um tempo de crescimento espiritual e disciplina, e não será fácil. Estamos tão acostumados a servir nossa carne que negá-la pode ser um desafio. Mas, se você perseverar, verá grandes resultados. Se você se sentir fraco ou tentado a quebrar o jejum, encontre alguém para conversar, um amigo, alguém que esteja fazendo ou já fez esse jejum, o seu líder ou o seu pastor. E não se esqueça de orar. Deus está sempre disposto a nos ajudar quando precisamos dele. Se de repente você sucumbir e quebrar o jejum, volte aos trilhos no dia seguinte. Não desista. Cuidados. O ato de fazer jejum com restrição de alimentos requer certos cuidados. Como o jejum de Daniel é por um curto período de tempo, os riscos não costumam ser severos para pessoas saudáveis. Mesmo assim, deve haver cuidados prévios. Caso você faça uso de medicamento especial, tenha alguma doença clínica, diabetes, é idoso, gestante, é necessário consultar seu médico antes. Faça refeições mais leves por alguns dias antes do jejum. Uma ideia particularmente boa é reduzir a sua ingestão de cafeína. Nos primeiros dias de jejum, algumas pessoas podem sentir dores de cabeça, cãibras e dores nas costas, já que esses sintomas são comuns do processo de desintoxicação, porque nossas toxinas são armazenadas no tecido adiposo e quando há processo de emagrecimento ou jejum, há mobilização de gordura e essas toxinas são lançadas na corrente sanguínea, podendo ocasionar tais sintomas. Por isso, é altamente recomendável beber muita água durante o período do jejum,
que irá ajudar o corpo a eliminar as toxinas de maneira mais eficiente. Se os sintomas forem muito intensos ou persistirem por muito tempo, o jejum deve ser suspenso e é aconselhável consultar um médico. Se seu médico disser que não pode, não deixe que o fato de não poder abrir mão de algum alimento te impeça de fazer o jejum. Durante esses 21 dias, abra mão de maus hábitos que te afastam de Deus, tipo redes sociais, mentir, criticar, julgar, ou outra coisa que só você sabe. Leia a palavra, ore, pranteie, agradeça, perdoe, peça perdão e já estará cumprindo o propósito de estar em comunhão com o Senhor. Agora, vamos ao que vocês estavam esperando ouvir. O que pode comer? Frutas, verduras, legumes e vegetais em geral, grãos integrais e cereais, nozes, castanhas, sementes e frutos secos, ervas e temperos, óleos e vegetais saudáveis, como azeite de oliva, óleo de canola, de girassol, queijo de soja, o tofu. Água, esta é a única bebida permitida no jejum de Daniel. Além de te encher, ela é um limpador eficiente para o seu corpo. O que não pode comer? Carnes e alimentos de origem animal em geral, ovos, laticínios como leite, queijo e manteiga, doces e açúcares ou adoçantes naturais ou artificiais, incluindo mel e melado, pães ou qualquer outro alimento fermentado, frituras, incluindo salgadinhos, batata frita e chips, gorduras sólidas, incluindo margarina, banha e alimentos com alto teor de gordura, café, chás, refrigerantes, bebidas alcoólicas, bebidas gaseificadas e energéticos. Alimentos industrializados devem ser evitados, mas se você for consumir algo, leia o rótulo para ter certeza da composição. Os alimentos que comprar devem estar de acordo com o jejum de Daniel. Agora nós vamos a algumas curiosidades sobre o jejum. Há algum tempo atrás, um famoso ator norte-americano publicou vídeos na rede social contando que estava realizando o jejum de Daniel. Esse jejum/dieta de Daniel ganhou popularidade junto ao público não cristão e os cristãos também. Apesar do propósito espiritual, aliando alimentação restrita, orações e leitura da palavra, isso não significa que o jejum não auxilia na perda de peso e na melhoria da saúde. Inclusive, algumas pessoas utilizam o plano alimentar inspirado no jejum de Daniel, visando justamente esses objetivos. Pesquisas sobre este método de jejum realizadas pela Escola de Estudos de Saúde da Universidade de Memphis, nos Estados Unidos, demonstraram benefícios à saúde dos participantes analisados. O líder dos estudos afirmou à revista Time que a dieta é potencialmente ainda mais saudável do que a vegana, já que elimina alimentos processados que podem conter açúcar, gordura, sal e conservantes. Após 3 semanas, a dieta ajudou a reduzir os fatores de risco para doenças metabólicas e cardiovasculares, como pressão alta e colesterol, e reduzir o estresse oxidativo. Frutas, vegetais e grãos integrais são ricos em fibras, auxiliando o funcionamento do intestino e prevenindo uma série de doenças crônicas. Além do jejum de aproximar de Deus, te levando a ter maior intimidade com Ele, você ganha uma reeducação alimentar, trazendo enormes benefícios para a sua saúde em geral. Mantenha suas refeições simples. Lembre-se de que este é um jejum e não um banquete. Mais do que estar a par da dieta e das restrições, o grande segredo para conseguir seguir os 21 dias de jejum é entender que se trata de uma escolha para uma transformação que só virá após a reflexão do quanto cada coisa é importante na sua vida. Bem, quando tiver terminado esses 21 dias do jejum, passe a comer refeições leves, voltando gradualmente à sua dieta normal. E é isso, espero que vocês tenham gostado da explicação e se sintam incentivados a fazer o jejum. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até mais.